Amém, irmãos. Vamos de pé abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Do verso 1 ao verso 7. A palavra de Deus diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Amém. Não se assenta. Eu quero falar, irmão, sobre a nossa cidadania, que deve ser exercida de forma consciente. Ou seja, o cristão deve exercer a sua cidadania de forma consciente. Como parte do sacrifício vivo, irmãos, que temos que oferecer a Deus, Paulo mostra que deve ser oferecido também com atitude geral, no sentido de obedecer às autoridades constituídas por Deus. O ponto de vista cristão aqui estabelecido por Paulo é condicionado pela relação de Deus com o Estado. Deus, irmãos, não é meramente o Deus da religião. Paulo vai deixar claro. Deus não é somente o Deus da igreja, mas no seu cuidado providencial, na sua forma de reger ou de governar sobre todas as coisas, está o controle de Deus sobre as nações e a manutenção da ordem dentro delas. Ou seja, o Antigo Testamento sempre ensinou de que é Deus quem estabelece os governantes civis e que a autoridade é delegada por Ele, por Deus. Ou seja, Deus no Velho Testamento estava mostrando claramente de que Ele era ao mesmo tempo o Deus de Israel e o poder por trás de Ciro. Ele era ao mesmo tempo Deus que cuidava de Israel e ao mesmo tempo Deus que levantava reinos e abatia reinos. Dessa verdade, irmãos, da soberania de Deus sobre as nações, surgem as nossas obrigações individuais. As nossas obrigações como cristão, vivendo no mundo, para com a nossa obediência civil. Como devemos nos portar diante das autoridades? Qual deve ser o nosso comportamento em relação a elas? Qual deve ser o meu papel como cidadão ou membro da igreja, arrolado nos céus, ou membro da igreja dos primogênitos? Qual deve ser a minha postura vivendo no mundo? Como diz Pedro, como peregrinos e forasteiros que somos.
Será se insurgir contra as autoridades? Será não pagar tributo? Será não respeitando-as? Ou não reconhecendo que nelas há um princípio divino? Qual deve ser a nossa postura? De forma geral, irmãos, sujeitar-se às autoridades não é nada mais e nada menos do que uma forma de nos submetermos ao próprio Deus. No fundo, a questão aqui não é, veja, ou obedecemos a Deus ou obedecemos o Estado. Não é. A verdade aqui é, devemos obedecer a Deus via Estado. Ou devemos obedecer a Deus por meio das autoridades constituídas. A relação, irmãos, entre igreja e Estado é certa. Nunca foi as melhores. Nunca foi as melhores. Se nós analisarmos a história, como diz Stott, nós encontraremos 4 modelos. O primeiro foi que já tentaram colocar o Estado controlando a igreja. Ou outro, já tentaram que a igreja controle o Estado. Ou seja, mudando a função da igreja, de que não é mais pregar, agora é governar. A igreja vai mandar no Estado, ou a igreja agora vai governar. Também não deu certo. Terceiro, Constantino vai unir o Estado com a igreja e colocar a igreja recebendo os benefícios do Estado. Também não deu certo. Agora, qual é o modelo bíblico? O que a Bíblia ensina? Como diz Lutero, a igreja é a mão direita de Deus e o Estado é a mão esquerda. Ambos possuem funções distintas e dadas pelo próprio Deus. E em ambas, Deus vocaciona pessoas para governá-la, tanto no Estado como na igreja. Não devemos acomodar a igreja ao Estado, mas a proposta bíblica de Romanos é: cada um tem seu papel definido. E nós, como membros da igreja, não devemos se insurgir contra o Estado ou contra as autoridades. Jesus deixou bem claro, quando em Marcos capítulo 12, verso 17, questionaram: é lícito pagar tributo a César? Jesus pegou uma moeda e nela tinha uma figura, ou uma imagem, um finge. De quem é essa imagem? De César. E Jesus diz: então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Agora Paulo aprofunda mais o papel do Estado e espera de nós cristãos uma postura coerente em relação a este. O cristão conhecedor dessa verdade, de que é Deus quem estabelece os governantes, de que toda autoridade procede de Deus, deve portar-se de forma consciente no mundo. Como peregrinos e forasteiros, devem dar o primeiro, ou melhor, devem ser os primeiros a dar o exemplo, em respeito, em honra, em pagamento de tributos, em prática do bem. Os cristãos, de forma consciente, devem receber benefícios das autoridades, praticando o bem. Portanto, a nossa postura no Estado deve ser uma postura de cidadão consciente. Mas como? Paulo vai dizer: primeiro, reconhecendo que as autoridades, ou reconhecendo que a sujeição às autoridades é um princípio universal. Verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. É a primeira verdade. A expressão aqui é enfática. Todo homem. Que também poderia ser traduzida como toda alma, toda a pessoa, toda a alma humana, todo ser humano deve estar sujeito à autoridade. Isso é um princípio universal. Não é o fato de nós, Paulo vai deixar claro, de sermos peregrinos e forasteiros, conscientes de que a nossa cidadania é a dos céus. Não somos excluídos em relação a esse princípio
de que todo homem deve estar sujeito às autoridades. Significa que, nesse aspecto, ninguém está fora. Nesse aspecto, não há nenhuma classe de pessoa que desfruta de privilégios especiais. Paulo diz: todo homem deve estar sujeito às autoridades. Esse é um princípio que Deus estabeleceu sobre todos. Ou você, ou nós, estamos sujeitos ou ligados à autoridade em qualquer relação que estivermos. Nós não desenvolvemos, irmãos, relação uns para com os outros se não houver superior e inferior. Em qualquer lugar. O filho tem os pais sobre superior em casa. A igreja tem os oficiais como superior na igreja. Todo homem tem como autoridade superior o Estado sobre ele. Os mais novos têm os mais velhos. Toda a nossa relação, Deus nos uniu ou nos ligou a autoridades superiores. Para quê? Para que houvesse insubmissão. Paulo deixa claro: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. O filho deve se submeter ao pai em casa, a mulher deve ser submissa ao marido, os cristãos devem ser submissos às autoridades da igreja e todos devem ser submissos às autoridades do Estado. Ninguém está isento ou fora desse princípio que é universal, que está sobre todos. Todos. Ninguém vive sem governo. Ninguém vive sem governo. Segunda verdade: o cristão deve reconhecer a razão para tal exigência. Por quê? Por que eu devo me submeter? Não, por quê? O texto diz: porque não há autoridade que não proceda de Deus. Amém. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. A razão é essa. O Estado é uma instituição divina. As autoridades, ou o poder que elas têm, deriva do próprio Deus. É por vontade de Deus e por sua providência que as autoridades foram designadas. Para manter, sabe o quê? A ordem, exercer a punição do mal, louvar o bem, manter as coisas dentro da ordem. O Estado e os sistemas de governo não é fruto da imaginação e da invenção humana. Não são produtos da criatividade do homem. Mas Paulo deixa claro: porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem. O que existe hoje? Governo democrático? Presidencialismo? O que existe hoje? Monarquia? O que existe hoje foram por ele instituídas. Paulo está escrevendo aqui, irmãos, aos irmãos que estão debaixo do jugo do governo romano, que era bastante fácil estar debaixo do governo deles. Mas Paulo deixa claro: elas só existem porque Deus as instituiu. E o texto deixa bem claro: primeira verdade, elas procedem de Deus. Verso de número 1. Procede de Deus. O cristão possui uma razão distinta da maioria. Possui uma razão distinta. Isso por quê? Porque ele possui a mente agora renovada, recriada, que não se conforma com o mundo. Portanto, a razão do cristão é distinta. Ele vê nas autoridades muito mais além do que os ofícios que elas desenvolvem. Os cristãos têm a capacidade de ver neles um princípio divino.
Ou seja, todo cristão deve saber a fonte da autoridade que está sobre eles, ou sobre qualquer pessoa que reina, que governa, ou que está acima de qualquer pessoa. Eles estão exercendo por delegação divina. Mas calma aí. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, não é que Deus seja o responsável por ter levantado pessoalmente, ou ter designado pessoalmente os Calígulas, Hitler, Saddam e outros cruéis. Por quê? O que Paulo diz é que toda autoridade humana é derivada da autoridade de Deus. Deus deu autoridade aos pais, aos governantes, aos pastores, a todos aqueles que governam. De modo que nós podemos dizer aos governantes, como Jesus disse a Pilatos: não tereis nenhum poder sobre mim, se esse não lhe fosse dado de cima. Amém. Agora uma pergunta: eles foram estabelecidos para quê? Para quê? Para manter a desordem? Para governar em benefício próprio? Para exaltar o mal e punir o bem? Para quê? Eles foram delegados para exercer o poder que foram dado a eles como ministros de Deus. Guardem isso, para a gente entender mais à frente. E a palavra que Paulo utiliza é exousia, que descreve poder político, capacidade para realizar, poder para fazer, ou poder para ser superior, está acima. A ideia aqui é de alguém que está acima, ou seja, os homens que estão acima foram delegados por Deus. Mas espera, eles podem fazer uso ou mau uso do poder que Deus lhes deu. Eles podem usar o poder que Deus deu a eles, não para exercer praticando o bem e a justiça, mas praticando o mal. O mal pode ser o instrumento que está por trás do poder que eles têm. Eles podem deixar de refletir, como ministros de Deus, a imagem daquele que os delegou. Assim, um pai pode se tornar um cruel em relação ao filho, um pastor pode se tornar cruel em relação à igreja, e um governante pode se tornar cruel em relação ao Estado. Um governo foi estabelecido ou procede de Deus, como Paulo diz, para punir o mal, praticar o bem e exercer o seu poder como ministro de Deus. Tomando cuidado de não se tornar um governo tirano, totalitário, e refletir através do exercício do seu poder a imagem não de Deus, mas a imagem do diabo. Segunda verdade, ou terceira verdade: o cristão deve ter consciência de sua relação para com as autoridades. Verso de número 2: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Irmãos, depois de apelar para a submissão, Paulo agora exorta contra a rebelião. A expressão opor-se, quem se opõe às autoridades, verso 2, resiste à ordenação de Deus, significa aqui lançar batalha contra.
significa aqui uma resistência formal, planejada, proposital, sistemática. Veja que a exigência da submissão está ligada à exortação a não opor-se, a não resistir, a não colocar-se contra. Mas qual é a razão, então, da obediência? Da não oposição? Paulo vai dizer, porque quem resiste a eles estão resistindo a Deus. Verso 2. Quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. A resistência, irmãos, aqui é uma tentativa de transtornar a ordem de Deus, é claro. É o patrocínio velado da anarquia, da desordem, do desgoverno. E isso não pode acontecer, Paulo vai dizer, senão para a nossa própria ruína. Porque ele diz que quem resiste à autoridade trará punição sobre si, ou condenação sobre si mesmo, verso 2. Agora eu pergunto, Paulo vai dizer, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem. Se eu e você estamos com a nossa vida civil em ordem, por que temer as autoridades? Ou por que se insurgir contra as autoridades? Se eu estou fazendo o meu imposto de renda de forma correta, por que temer o leão? Se eu estou com o meu carro licenciado, IPVA pago, tudo correto, por que temer a blitz? Se eu não dirijo após ingerir bebida alcoólica, por que temer o bafômetro? As autoridades não são para temor, quando se faz o bem. Por essa razão, nós devemos desenvolver uma cidadania consciente em relação a eles. Não se opor, não se insurgir, não se levantar, porque quem resiste trará sobre si condenação. Irmão, só foge quem está errado, só se opõe quem está errado. Como eu ouvi semana passada, pedindo para que orasse, para que eu orasse, para que tal pessoa não caísse na malha fina. E eu perguntei, por quê? Porque eu coloquei coisa que eu não tenho, ou eu declarei coisa que não existe. E eu disse, pois eu vou orar para que você caia na malha fina. Qual é a razão, irmãos, de se temer a autoridade? A não ser se nós estivermos andando errado. Se nós estivermos andando errado, Paulo vai dizer, nós estamos trazendo sobre nós condenação. A palavra aqui é punição. Ou que coisa feia ser pego com carro, com IPVA sem pagar. Ou coisa feia um cristão cair na malha fina por declarar aquilo que não tem, para receber mais ou para ser restituído mais. Nós devemos ser os primeiros, Paulo vai dizer, como diz Pedro, como peregrinos e forasteiros. Devemos refletir o caráter de Deus através das nossas atitudes, reverenciando, respeitando, honrando as autoridades, porque elas são para proteger quem pratica o bem e não para quem está errado. Agora uma pergunta, será que Paulo está nos ensinando um tipo de obediência cega? Será? Será que Paulo está pedindo que nos submetamos de forma cega? Ou que não haja em relação a nós nenhuma possibilidade de oposição? Vamos entender. A palavra utilizada por Paulo para sujeição no verso 1 é a mesma palavra utilizada por Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso. Quando Paulo diz que as mulheres devem ser submissas ao seu marido, é a mesma palavra. É a mesma. A palavra lá, bem como aqui,
não significa uma sujeição ou submissão cega, ou uma resignação obediente, ou algo que nos faz submeter com medo do pior. Não é isso. A ideia não é de um servilismo cego, não é de uma sujeição cega, mas o termo sujeição traz a ideia de um tipo de sujeição que promove a ordem, a paz, como convém ao Senhor. Ou seja, na ocasião do lar, as mulheres devem ser submissas ao marido, assim como elas são ao Senhor. Ao Senhor. Na aplicação com o Estado, ou com as autoridades do Estado, ou fora do lar, devemos nos submeter a eles, porque eles foram ordenados por Deus para a promoção do bem e prática da justiça. Veja que o Evangelho resgata a nossa consciência, promove ao cristão uma consciência, uma ética que vai além de ordenanças tais como não prove, não toque e não manuseie. O cristão vai além do medo da punição. O cristão se sujeita além do temor do pior, ou além do medo das consequências. O cristão tem uma consciência que o liga a Cristo, que o liga ao próprio Deus. Mas, de novo, a pergunta: será que isso é absoluto? Irmãos, acredito que poucas afirmações do Novo Testamento têm suscitado tanta confusão como essa. Confusão no sentido de ser utilizado para abusos. Isso na família, no Estado, até mesmo na igreja. Para exigir uma obediência cega. E o que o texto não está ensinando, o que a Bíblia não ensina. Veja, muitos cristãos se assustam em saber que irmãos em Cristo se levantaram em lealdade ao Evangelho de Jesus, oferecendo resistência a um Estado totalitarista. Mas como saber? Como conhecer o limite entre a submissão e a resistência? Como saber o limite, ou como conhecer o limite até onde a nossa submissão está promovendo a paz, a ordem e o bem? Irmãos, é só olhar para o texto. Porque o texto está identificando quais são os papéis que as autoridades possuem. Primeiro, eles são ministros de Deus. Sabe o que a palavra lá significa? Ministro, diácono. São diáconos de Deus. Ou seja, eles foram instituídos para servir os inferiores, servir aqueles que estão abaixo deles. É a primeira verdade. Segundo, eles foram levantados para promover e honrar o bem. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Terceira verdade, eles estão para punir o mal. Então veja, quando essas funções deles estiver sendo usada de forma errada, ou seja, eles estão enaltecendo o mal e subjugando o bem. Eles estão governando em benefício próprio e não praticando o bem. Eles estão usando a autoridade de forma errada e não estão refletindo mais que foram levantados como ministros de Deus. Nesse caso, a desobediência civil é um dever de consciência. É um dever de consciência, irmãos. Isso porque o cristão não pode colaborar com aquilo que é contrário
a vontade de Deus. Da mesma forma, uma mulher que está vivendo debaixo de um governo de um marido totalitarista e mau, ela não tem nenhum direito, ou ela não tem nenhum dever de se submeter a esse governo. Da mesma forma, a igreja, que está debaixo de um governo, de um pastor totalitarista que fugiu da Escritura, não tem nenhuma obrigação de submeter a ele. Amém. Da mesma forma, nós em relação ao Estado. Veja, as parteiras que receberam a ordem de Faraó para que matassem todos os filhos hebreus que nascessem, descumpriu a ordem e foram abençoadas por Deus. O texto diz: Sadraque, Mesaque e Abidnego resistiram às ordens de Nabucodonosor para adorar imagens, não adoraram e foram para a fornalha. Daniel resistiu à trama que lhe armaram para não orar a Deus. Daniel 6,10, desobedeceu e foi lançado à cova dos leões. Se o Estado exige aquilo que Deus proíbe, ou então proíbe o que Deus ordena, então nosso dever não é obedecer. Se o Estado promove o aborto, o adultério, o divórcio, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto casamento, o nosso papel é ficar com a Bíblia e não submeter às leis do Estado. Nós nos submetemos ao Estado, ou estamos sujeitos ao Estado, até onde ele não fere o nosso próprio dever de consciência, ou nossa obrigação primeiro para com Deus e depois para com as autoridades. Observe, iremos comparar Romanos 13 com Apocalipse 13. Abra a Bíblia em Apocalipse 13. Apocalipse 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi um de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, que pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto com a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Até aí, irmãos. Observe. Depois de 30 anos que a epístola que Paulo escreveu aos Romanos foi escrita, irrompeu uma grande perseguição. Sabe contra quem? Contra os santos. Domiciano empreendeu uma grande perseguição contra o povo de Deus. E isso aconteceu na história. Não vai acontecer. Apocalipse já aconteceu. E essa perseguição foi empreendida ou aconteceu com a força do Estado. A besta levantando-se do mar é o grande poder estatal, é o grande império que vai agora perseguir o servo de Deus. Sabe o que acontece?
nesse caso eles já não são mais ministros de Deus. Não são mais aliados de Deus. Eles são aliados do diabo, o dragão vermelho. Apocalipse mostra a corrupção da autoridade delegada. O Estado agora irá promover o mal e não o bem. O Estado agora vai perseguir os santos, a igreja. Portanto, há um limite, irmãos, para a nossa sujeição. Há um limite para a nossa obediência. Então, o Estado pode ser tanto instrumento de Deus, bem como tornar-se instrumento do próprio diabo. Ele pode praticar tanto o bem, como exercer o mal. Atos capítulo 4, verso 19, o Sinédrio reúne Pedro e João e diz: vocês não devem mais pregar no nome de Cristo. E eles disseram: convém-nos primeiro obedecer a Deus do que aos homens. E continuaram pregando. Portanto, o versículo 2 e o versículo 1, Paulo e a Bíblia não está exigindo de nós uma submissão absoluta. Bonhoeffer escreveu um livro se opondo ao nazismo, cujo título é Submissão e Resistência. E ele vai muito bem trabalhar esse tema, até onde vai a nossa submissão, até onde a nossa submissão vira resistência. Muitos pastores e a própria igreja foi acusada de, na época do regime militar, ficarem calados. A igreja na Europa foi acusada de ver as atrocidades de Hitler e ficar calada. Calada. Portanto, os nossos olhos devem estar para o ministério que Deus deu às autoridades. Veja o que diz o Catecismo Maior. Pergunta 130. Quais são os pecados dos superiores? Os pecados dos superiores são, além da negligência dos deveres que lhes são exigidos, primeiro, a ambição desordenada, a busca desordenada da própria glória, do repouso, do proveito, do prazer, mandar fazer coisas ilícitas ou fora do poder dos inferiores, aconselhar, afirmar ou favorecê-los naquilo que é mal, dissuadi-los, desanimá-los, reprová-los naquilo que é bom, corrigi-los indevidamente, expô-los descuidadosamente ao dano, à tentação, ao perigo, provocá-los à ira, ou de qualquer modo desonrarem a si mesmo, ou diminuir a sua autoridade por um comportamento injusto, indiscreto, rigoroso ou negligente. Há tanto deveres do inferior, bem como do superior. Deus estabeleceu deveres tanto para quem está em cima, bem como para quem está embaixo. E não são relações de domínio, de poder, de subjugar, de dominar, ou de exercer um controle totalitarista e mau. O governo é para a prática do bem. Seja na família, seja na igreja, seja no Estado. O governo e o exercício do poder é para a prática do bem. Então, se há um governo que reflete ou que está refletindo a imagem de Deus, haverá também uma submissão que reflita o amor de Cristo, que reflita a graça de Deus, a consciência do próprio Evangelho. Segundo ponto, irmãos, Paulo vai falar do ministério das autoridades, verso 4 a 7. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência.
Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paulo deixa claro de que eles possuem um ministério. Um ministério. Isso implica em dizer que eles são tão vocacionados quanto os pastores da igreja no exercício de suas funções, porque a palavra que Paulo utiliza, Paulo vai dizer, eles são diáconos de Deus. Isso independe deles serem cristãos ou não, eles são diáconos de Deus. Porque nós podemos ser tomados daquela visão messiânica, de que o Brasil é do Senhor Jesus. Temos que colocar governantes crentes para governar o nosso país. Paulo não está dizendo isso, a Bíblia não diz isso. Independente do credo, da religião e de sua profissão de fé, as autoridades são ministros de Deus. Mas ministros de Deus para quê? Primeiro, promover o bem. O bem aqui, irmãos, é genérico, está relacionado a vários fatores. O bem aqui pode ser o bem social, ou seja, diminuir a desigualdade social, estabelecer a justiça social, defender a liberdade, defender os humildes, os fracos, os necessitados. O bem aqui é amplo, pode defender ou promover a moral, a boa política. Essa é a função. Calma, irmãos. Paulo aqui está falando da realidade divina e não muitas vezes da realidade humana que vemos. Mas a função deles é promover esse bem. E castigar o mal, será que é função deles? Também, irmãos. Porque eles não trazem a espada debalde ou em vão. Porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Sabe o que é que significa a espada aqui? Paulo já falou em Romanos 8,35. É o poder da vida e o poder da morte. Espada aqui não é para fazer cosquinha não, irmãos. Espada aqui é para exercer, sabe o quê? A vingança do Senhor. O governo não pode abrir mão desses dois aspectos. E nós, em nossa visão piedosa, não podemos construir uma imagem de um Estado deficiente, que só deve praticar o bem, que dá cesta básica, né? Que promove a desigualdade, que ajuda os pobres. Nós brasileiros só queremos essa visão, né? Mas e um Estado que usa a espada para exercer a vingança do Senhor? E o Estado a quem Deus deu a espada para ele para exercer o poder da morte e o poder da vida? Deve estar na bainha, né? Ou guardado. Irmãos, é por isso que hoje se prende as pessoas e as pessoas ficam zombando das autoridades. Hoje, se você vê o jornal, as pessoas que matam e roubam e são presas estão rindo diante das câmeras, como se nada eles tivessem feito. O caba matou, homicida, cometeu todo tipo de atrocidade e ele está assim, de cabeça erguida, peito aberto, como se nada eles tivessem feito, ou se como aquilo que eles fizessem não houvesse uma retribuição, uma contrapartida. A ideia aqui, irmãos, é de punição capital. Pena de morte. É pena de morte. Qual o direito que o indivíduo tem de viver sendo que ele tirou a vida do próximo? Ah, nós queremos um Estado mais piedoso do que Deus. Nós queremos um Estado melhor do que Deus. Porque não foi essa a visão que Deus estabeleceu no passado.
no Velho Testamento, na nação de Israel. Olho por olho, dente por dente. Ou seja, e o Estado não pode abrir mão de utilizar a vingança do Senhor, ou a espada, para exercer a vingança do Senhor. Sabe por quê? Porque a punição do mal tem tanto a função de corrigir como gerar exemplo. Gerar exemplo. Há, irmãos, no Velho Testamento, uma das imagens mais duras. Eu reputo a das mais duras. Que diz o seguinte: se houvesse nenhuma família, um filho contumaz e rebelde contra os seus pais, os próprios pais deveriam levar aos magistrados civis, e esse filho teria que ser apedrejado em praça pública. É duro, é uma das imagens mais duras. Um pai entregar o próprio filho ao apedrejamento. Agora eu pergunto, se ele se insurgiu contra os pais em casa, eu pergunto, sobre quem ele não passará por cima? Se a primeira autoridade que Deus colocou sobre ele, que são os pais, ele se insurge contra, e ali contumaz significa alguém que está deliberadamente se opondo, que é constantemente opositor da autoridade do pai, eu pergunto, ele não vai se opor contra o ancião, contra o policial, contra qualquer funcionário ou qualquer pessoa que seja superior a ele ou que esteja sobre ele? E é o que Paulo vai dizer. Queres tu não temer a espada? Só há uma forma. Ande na linha. Ande na linha. Faze o bem e terás louvor dela. O guarda de trânsito manda parar. Você não teme, você não deve. Está prontamente ou está totalmente habilitado, com a sua vida organizada, tudo pago. Ele vai analisar seus documentos, vai pesquisar o renavan do seu carro e dizer, muito bem, senhor, pode seguir viagem. Então, Paulo, queres não temer, irmãos, a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. O mês de outubro está chegando, o Detran começa a ir para as ruas. Estamos na época da declaração do imposto de renda. Estamos no mês de março, já passou janeiro, fevereiro, vários impostos já foram gerados. E as nossas obrigações estão aí. Estão aí. Paulo também mostra. O nosso dever deve ser um dever de consciência. É necessário, irmãos, que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também, esse também, né? Pagais tributos. E imposto, respeito, honra e honra. Paulo encerra aqui, irmãos, fazendo menção do recolhimento. O pagamento de impostos, né? A cobrança de impostos, irmãos, era um costume usado, Os publicanos eram os judeus que trabalhavam com o Império Romano recolhendo impostos dos judeus. Naquela época eles eram odiados. Cobrador de imposto nunca foi amado. Quando chega a hora de coçar o bolso, hein, Ricardo? Ou coisa doída. E Paulo deixa claro, para a Escritura esse assunto compete ao Estado. É parte do ministério deles. Por isso, por esse motivo, também, poxa, é submissão, sujeição, respeito
e ainda pagar imposto? Também. Agora sim, você pode divergir, nós podemos divergir. Até onde vai o controle do Estado sobre as nossas vidas? Até onde? Por que não a teoria do Estado simples? Quanto menos imposto, melhor. O governo terceiriza tudo, cria agências reguladoras e terceiriza o serviço. Melhor, né? Aí vem o povo da esquerda. O Estado tem que ser soberano, totalitário. Todos os serviços têm que estar concentrados na mão do Estado. Assim, mas uma coisa temos que concordar. Tem serviços que são essenciais ao Estado, ou que só eles podem prover. Mas só que esses serviços têm, tem custos. Você pode não concordar com a carga tributária, é muito. Mas uma coisa temos que concordar. Alguns serviços executados pelo Estado têm custo. Vários. Por conta disso, não adianta, não tem como fugir, tem que pagar. Tem que pagar. Tem que submeter aos publicanos. Todo mês. Alguns já são deduzidos no contra-cheque. Outros são anuais. Mas está lá. Ninguém se livra. E Paulo diz também. Ou seja, você quer se submeter respeitando, honrando, mas não quer pagar imposto? Você tem uma atitude de respeito, reconhece a palavra de Deus, mas não reconhece também que o imposto faz parte do Ministério do Estado? Então Paulo diz: pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. E a pessoa que me pediu para orar disse assim: mas é injusto esse tanto de imposto. É injusto esse tanto de imposto. Aí eu perguntei assim: há um piso ou há uma faixa salarial, melhor dizendo. O leão ou seja, só é tributado quem ganha anualmente acima de 23 mil. Acho que esse ano é 24. Aí eu perguntei para ela: por que você não vai no seu local de trabalho e diz: baixa meu salário? Aí você está livre. Ah, aí não. É muito injusto. Aí sabe o que disse? Mas esse dinheiro é para um fim proveitoso. Aí eu disse: os fins justificam os meios. Não, irmãos. E eu disse a ela: cuidado. Esse ano você burlou. A sua consciência foi acusada, ou sua consciência foi ferida. O ano que vem, esse ferimento já começa a apresentar cicatrizes. Você já vai fazendo e relax, tranquilo, dormiu com a consciência tranquila. No terceiro ano, mente cauterizada. Já não acusa mais. Falei: fique tranquilo, daqui a 2 anos você já não sofre mais esse problema de consciência. Já cicatrizou. Paulo diz: pagai a todos o que lhe é devido, irmãos. A quem tributo, tributo, a quem respeito, respeito, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. Por esse motivo, ou seja, o tributo está ligado ao ministério deles. Sabe por quê que nós devemos pagar? Porque são ministros de Deus. Eita, hein? São ministros de Deus. A Câmara está cheia de ministros de Deus. O Senado está cheio de ministros de Deus. É duro nessa noite. Que Deus nos dê graça, viu, irmãos? Amém. Para exercer a nossa cidadania de forma consciente. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra. E pedimos, Senhor, que a Tua palavra gere em nós consciência, Senhor. Amém. Temor,
respeito e, acima de tudo, ó Deus, nos ajude a exercer as nossas obrigações civis como cidadãos, ó Deus, não por medo da punição, de ser pego, de ser descoberto, mas com um dever de consciência, Senhor. Como cristãos que não são mais moldados pelas paixões, pelas concupiscências, pelo engano, pela mentira, mas como cristãos, Senhor, que se portam pela verdade, pelo respeito, pela honra e pelo comportamento que glorifica o Teu nome, Senhor. Ajuda-nos a, de forma consciente, viver nesse mundo, a submeter-nos, ó Deus, às autoridades como ministros do Senhor, mas também nos ajuda a rejeitar aquilo que eles estão ordenando e que é contrário à Tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a manter-nos firmes em nossa postura como cristãos, diante daquilo, ó Deus, que eles têm feito contra a Tua palavra. É verdade, sim. Usando o poder de forma indigna, errada, ou para o benefício próprio, Senhor. Ajuda-nos como cristãos a ter um papel ativo na transformação deste mundo. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém.